No mundo não existe apenas a cor branca ou preta. Há uma extensa gama de cinzas e tudo isso é muito bem conhecido por Mark Leiter, fotógrafo conhecido por suas inúmeras campanhas das marcas mais importantes. Mas o que o faz se destacar entre seus colegas é a maneira de expressar ideias nos vídeos. Em suas jornadas, ele encontrou de tudo, desde astronautas, bailarinas, políticos até intoxicados. Um dos encontros que mais chamou a atenção foi o dos White Taker, e hoje vou te contar sobre o documentário deles. Uma obra que narra a dura realidade de uma família endogâmica, uma família criada entre irmãos. Não. Em 2004, em uma de suas muitas viagens pelas estradas dos Estados Unidos, e documentando seus habitantes para seu projeto Retratos Americanos, o fotógrafo Mark estava na Virgínia Ocidental. Geralmente, esse homem dirige sem ter um destino, conversando com diferentes habitantes e encontrando pessoas que refletem as diferentes cores, tamanhos e idades dos habitantes desses estados ou regiões. Poderia-se dizer que ele adora toda essa variedade americana, não apenas a típica família da cidade. Os White Taker representam um número de cidadãos americanos que vivem em condições de pobreza e solidão no meio dos vastos campos rurais quase despovoados. Mas deixe-me contar como aconteceu aquele encontro com esta família. Um dia, Mark parou em um posto de gasolina e conversou com um policial, contando o que estava procurando, personagens marginalizados. Ele diz que conhece muitos dos lugares para onde poderia levá-lo, e assim o fez. A primeira viagem não saiu como esperado, pois a chuva danificou parte de seu equipamento fotográfico, então ele teve que voltar. Na sua segunda viagem, ele levou Mark para ver a família White Taker. Eles vivem ou viviam, não vivem mais, em uma pequena cidade chamada Ott, West Virginia, que a palavra Ott em português se traduz como estranho. O que o fotógrafo achou curioso, mas o que ele não esperava era que os White Takers fizessem uma boa representação deste nome. Antes de tudo isso, o policial disse a Mark para levar uma câmera de vídeo, porque certamente ele iria querer documentar o que viveu lá. Mark, sem prestar muita atenção, decidiu ignorar o pedido. Começando por uma estrada que depois se... rural, uma estrada de terra, para finalmente chegar àquele trailer ao lado de uma cabana do outro lado da estrada. Lá, Mark vê pessoas andando de um lado para o outro com seus olhos indo em direções diferentes e, além disso, latindo entre eles. Ambos se surpreenderam ao ver o único homem que os observava e gritava enquanto se afastava com as calças caindo, correndo sem sentido ao lado de uma lata de lixo para depois chutá-la fortemente. Tudo parecia fora de controle naquele momento. Naquele primeiro encontro, a visita de Mark foi interrompida por um vizinho muito irritado com uma pistola na mão. Ele ameaçou usá-la se não deixassem os White Takers em paz. Naquele momento, Mark explica o que estava fazendo, acalmando um pouco a ira do vizinho, o que era compreensível, pois se sabia que os vizinhos e os parentes costumam protegê-los de quem tenta se aproveitar ou ridicularizar a família. Naquele dia, os White Takers estavam de luto. Um deles havia falecido recentemente. Por isso, inicialmente, um dos membros da família que conseguia se comunicar com alguma clareza mencionou que não estavam interessados no projeto do fotógrafo, ao que Mark inteligentemente ofereceu tirar algumas fotos para apresentá-las no funeral. E foi assim que ganhou a confiança deles. Ele tirou uma foto de um membro da família, depois do próximo e do próximo, e assim foi estabelecendo essa conexão. Dois dos retratos, na verdade, apareceram no livro de Mark chamado Created Equal. O estranho dessa família é que ela é o produto de relações sexuais entre parentes. Isso é conhecido como uma família endogâmica,
chama-se endogamia ao casamento. União ou reprodução entre indivíduos de ascendência comum, ou seja, de uma família, linhagem ou grupo. Em termos de genética, a endogamia é o produto da reprodução de pais que estão estreitamente relacionados geneticamente. O resultado da endogamia é um aumento da homozigose, e essa propriedade aumenta as probabilidades de sofrer uma doença genética. A isso se devem as notáveis deficiências intelectuais. Uma pessoa resultante da endogamia é conhecida como inata. Mas, voltando aos White Takers, a aparência da família, como te digo, é muito descuidada. A maioria já são pessoas da terceira idade. Tudo isso impressionou muito o Mark, que depois estabeleceu uma pequena amizade com eles no ano de 2004. O impressionante de tudo isso é que os White Takers, vivem em condições extremamente baixas. A sujeira, as doenças, a morte, a pobreza, são coisas que eles conhecem muito bem. Alguém poderia chegar a este lugar e sair correndo simplesmente por observar o que acontece lá, embora provavelmente nem tudo que é dito seja verdade. É verdade que ao longo dos anos, essas pessoas foram retratadas como perigosas. Hollywood nos enfiou na cabeça uma versão distorcida e doente desses tipos de casos. Por exemplo, há o famoso filme Caminho para o Terror, que basicamente conta da história de uma família incestuosa que persegue e assedia os turistas que se aproximam de sua área. Esses personagens parecem deformados, doentes, com a mentalidade de um psicopata sedento por sangue, o que é uma grande mentira. Mas ao mesmo tempo, a história é real, e se você quer que eu te conte essa história, deixe seus comentários aqui. Porém, ao contrário, o objetivo de Mark era mostrar a realidade das coisas em sua forma mais pura. Os White Takers são uma família diferente, mas ainda fazem parte da comunidade. Pessoas muito amigáveis que apenas procuram estar à vontade em seu pequeno pedaço de terra. Durante todos esses anos, Mark os visitou várias vezes, mas em 2020 decidiu gravar um pequeno filme da família. Documentou a moradia e como é o relacionamento dos membros da família, descobrindo suas raízes. Todo esse material está no canal do YouTube do Soft White Underbelly, que é um projeto onde ele, Mark, faz entrevistas e documenta diferentes histórias de vários lugares do país, como se seus retratos tomassem floresta. Deixo abaixo o canal do YouTube para conferir. No início do vídeo, onde ele fala sobre os White Takers, podemos ver os 4 membros que estão presentes na família. 3 deles já são de idade avançada. O mais jovem poderia ter cerca de 40 anos. Eles moram em uma pequena casa com paredes, como eu já te disse, sujas. Dá pra ver que os anos passaram por lá. Os móveis de cores diferentes e rasgados. Condições de vida muito deploráveis. A pobreza está presente e Mark nos mostra um pouco dela. Se você quiser ver o vídeo completo, eu recomendo, como já te disse, que você vá ao canal do Mark. É algo impressionante ver essas pessoas em uma situação infeliz. Vou estar deixando fragmentos deste vídeo, mas por motivos de direitos autorais, também não posso colocar todo o vídeo completo. Mas enfim, a família é composta por Ray, Lorraine e Betty, que são irmãos. Também está Timmy, seu sobrinho, Betty, que parece de certa forma ser a mais consciente, já que é ela que se comunica com maior racionalidade usando frases completas. Lorraine apenas diz algumas palavras ou frases não muito complicadas, enquanto Ray e Timmy são os menos comunicativos. Ray só se comunica por meio de gritos que se parecem muito com latidos de cachorro. Qual é a sua memória favorita, Ray? Você se lembra de algo da sua vida? O fotógrafo tenta ter uma conversa com Betty, perguntando sobre um de seus irmãos, chamado Freddy, que ele havia fotografado anos atrás. Ela diz a ele que ele faleceu há 4 anos. Ao mesmo tempo, os Whittaker mencionam que viveram lá toda a sua vida. Ou melhor, Mark pergunta a eles, e eles apenas dizem não mais que 4 palavras. Claramente, a família nunca recebeu nenhum tipo de educação básica. Apenas Timmy, que se formou no ensino médio, que é equivalente ao nosso ensino secundário. Quando questionada sobre sua família, Betty afirma que não pode morar na escola que não pode dizer muito. Menciona que amava muito seus pais. É difícil assimilar a realidade dessas pessoas, tão vulneráveis, inocentes e alienadas da típica sociedade norte-americana.
Ray, Lorraine e Timmy sofrem do mesmo síndrome, por assim dizer, produto da relação entre ambos os pais. Mark não conseguiu realmente obter muitas informações sobre esta família. A árvore genealógica deles é exibida no canto superior esquerdo da tela. Após este encontro, em 2020, o fotógrafo retornou agora em 2021 para continuar documentando a família. Depois que o primeiro vídeo se tornou viral e uma campanha foi realizada com a ajuda da Fundação Deus Me Encontrou, graças a isso, eles conseguiram consertar o telhado. Da mesma forma, sua casa continua se deteriorando e se mostra em condições pouco habitáveis. O acúmulo de lixo começa metros antes de chegar à casa. As roupas que eles vestem parecem que não são lavadas há muito tempo. Há vários cachorros na casa e Beth menciona que está ciente deles. É preocupante o estado em que vivem. São pessoas marginalizadas, expulsas da sociedade moderna, vistas como produto de algo imoral, antinatural e escandaloso. Apenas alguns vizinhos se preocupam com o bem-estar da família, embora lá fora as zombarias e ridicularizações não demorem a aparecer. Finalmente, Mark mencionou que fez uma pesquisa sobre a família desde a última vez que esteve lá. Ele diz que descobriu que os pais dos Whitakers são primos de primeiro grau, o que explicaria muitas das irregularidades intelectuais e físicas. Embora ele diga que algo mais deve ter acontecido nessa família, algo no ambiente, na água ou algo do tipo. Esta família surpreendeu muitas pessoas nesses 2 anos em que os vídeos de Mark vieram à tona. Acredito que, de certa forma, deveríamos abrir os olhos e tomar uma decisão. E se você gostou deste vídeo, não esqueça de me seguir em todas as minhas redes sociais e em todas as plataformas de áudio e nos vemos no próximo mistério.